Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos numa semana diferenciada, numa semana conhecida como Semana Santa, em que se volta um pouco mais para a espiritualidade e para refletir a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos a expressão da paixão de Cristo, porque a palavra paixão é de origem do latim, que quer dizer sofrimento. Aquele que está apaixonado está sofrendo. Então, a paixão de Cristo fala do sofrimento de Cristo. E a palavra de Deus nos diz em Romanos que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós temos a oportunidade de participar do sacrifício de Jesus Cristo, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, porque ele venceu a morte na cruz. Ele ressuscitou e nos deu a garantia de ressurreição e de vida eterna. Então, é sobre isto que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, a respeito da Páscoa. O que é de fato a Páscoa? Porque ao longo do tempo nós observamos que os fundamentos, a essência da adoração a Deus, a essência da Páscoa, ela está se perdendo cada vez mais. E nós, como cristãos, não podemos deixar que isso aconteça, né? De fato, nós, como cristãos, devemos buscar orientação espiritual para compreender o que Deus quer que nós façamos. Quem foi que inventou a Páscoa? O que é Páscoa? O que ela de fato significa? Então, quando nós nos voltamos para a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, nós temos que observar, de fato, o que nós temos na expressão bíblica que nos conduz à verdadeira Páscoa e o que é, de fato, a celebração da Páscoa. Lembre-se que a Bíblia é um livro atemporal que trata de princípios, trata de valores, tratam de questões essenciais para os seres humanos para que nós possamos viver bem. Então, vamos refletir um pouquinho a respeito da Páscoa que está se aproximando dentro desta Semana Santa que nós estamos vivendo. Nós temos na Bíblia o texto de Êxodo, capítulo 12, onde o próprio Deus faz a instituição da Páscoa. Então, Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, o texto bíblico, ele nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem naquela noite, comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Até aqui.
até o versículo 11, onde existe a declaração: é a Páscoa do Senhor. E o que significa a Páscoa e o que aconteceu com a Páscoa, o que é essa Páscoa que é comemorada em nossos dias, né? Antes, só uma explicação para vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Instagram. Existe um barulho contínuo de fundo, e esse barulho é do ventilador. Infelizmente, o meu ar-condicionado está em manutenção e aqui faz muito calor, e eu não consigo gravar sem ter a circulação de ar, então preciso manter o ventilador ligado e ele acaba fazendo um pouco de barulho de fundo. Mas acredito que dê para todo mundo entender, acredito que de fato dá para a gente acompanhar bem. Mas voltando ao assunto, nós temos a questão aqui da instituição da Páscoa. Então, o próprio Senhor Deus foi quem instituiu a Páscoa. Ele institui a Páscoa num momento muito especial do seu povo, em que o seu povo está como escravo no Egito, e ele orienta que a Páscoa seja feita, a expressão Páscoa do hebraico quer dizer Pessah, Pessah quer dizer passagem, significa passagem. O que se comemora na Páscoa é muito mais do que passar pelo mar vermelho, onde Deus abriu o mar para que o seu povo passasse em terra seca. Mas é muito mais do que isso. Páscoa significa a passagem da libertação da escravidão para a liberdade. Páscoa significa sair da morte para a vida. Páscoa significa sair da terra onde eu era escravo para a terra da promessa que Deus tem para mim. Então, existem muitos conceitos, muitas questões, princípios e valores a serem tratados na Páscoa. E como nós podemos tratar à luz da Bíblia? Observe a maneira que Deus institui a Páscoa. Aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, o texto já começa dizendo: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Que mês que é esse? Observando comparativamente com o nosso calendário, nós temos aqui no capítulo 13 de Êxodo mesmo, se você estiver com a Bíblia, é só virar a página, né? No capítulo 13 de Êxodo, versículo 4, fala, né, dentro da mesma história, do mesmo enredo, ele diz: hoje, mês de Abibe está saindo. O que é o mês de Abibe? O mês de Abibe é o mês que está entre março e abril, porque ele vai do dia 15 de março até o dia 14 de abril. Então, é por isso, seguindo a prescrição que Deus colocou aqui, ele vai colocar que este vai ser o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Então, nós temos aí o porquê que nós temos o mês de setembro sendo o nono mês, é porque o calendário ele foi mudado, ele foi trocado, porque setembro era para ser o mês 7, é só você começar de março que você vai chegar a essas questões. Setembro é o mês 7, outubro, mês 8, novembro, mês 9, dezembro, mês 10, né? Então, nós temos sempre a referência dos meses a partir de março. Os meses do primeiro semestre acabou sendo mudado o nome por causa dos deuses pagãos, da cultura pagã, e acabaram ter o seu nome trocado. E aí acabou atropelando, foram colocados, né, foi colocado janeiro como sendo o primeiro mês do ano, mas Deus, ele classifica aqui o mês de Abíbio, o mês de março, e é celebrado no dia 15 como o primeiro mês do ano. Por quê? Porque aqui na Páscoa, Deus, ele manda que o cordeiro seja sacrificado no dia 14, no final do dia 14. E como nós temos a expressão bíblica de que o dia começa na viração do dia, ou seja, no final da tarde para a entrada da noite, que já é de um outro dia,
Então, o final da tarde do dia 14 já é dia 15. Então, o primeiro dia do primeiro mês do ano é 15 de março. Um jantar acontece em família dia 14 de março. Então, o que Deus manda fazer? Ele fala, olha, versículo 2 aqui de Êxodo 12. Este mês você será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ou seja, o que deve ser a celebração da Páscoa? Deve ser um jantar em família, junto com os amigos, aquelas pessoas que nós amamos, que nós convidamos para participar, para termos um momento de gratidão, de ação de graças pelo sacrifício de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e hoje nós temos o privilégio de saber que Jesus Cristo é o Messias, é o Cordeiro enviado por Deus. E aqui em Êxodo 12, Deus ele começa a frisar com maior ênfase a questão de Jesus Cristo enquanto Cordeiro. Por isso que no versículo 5 em diante de Êxodo 12, o texto vai falar que o Cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e guardareis até o 14º dia deste mês. Ou seja, o cordeiro ele é macho, né, sem defeito. Por quê? Porque o cordeiro representa Jesus Cristo. Aqui começa a ideia, se fixar a ideia de Jesus Cristo enquanto cordeiro, assim como João Batista o identificou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós compreendemos muito bem a expressão da Páscoa e o que Deus quis significar este símbolo para nós. Então, tem que ser um cordeiro sem defeito, macho. A questão é que este cordeiro estaria sendo cuidado, mas ao final do dia 14 de março, ele seria morto, seria sacrificado, ele seria assado e servido num jantar. Então, é algo até difícil da gente imaginar, porque você está, para quem já viu um cordeiro filhote, né, um cordeiro de um ano, ele é muito bonito, né, muito bonito, um bicho muito carinhoso, pacífico, né, mostrando realmente o caráter e a personalidade de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui eles teriam que cuidar deste cordeiro. Ao 10º dia, eles teriam que pegar com mais cuidado, tratar com mais cuidado desse cordeiro, porque ele não poderia se machucar, ele não poderia ter nenhum defeito, nenhum problema. Mas ao 14º dia, esse cordeiro que se tornou um bicho de estimação seria sacrificado pelos donos da casa e feito como refeição para todos os participantes dali. Isso é para mostrar o horror da morte, porque ninguém que tem um bicho de estimação quer matar este animal de estimação para ser refeição da família. Então, isso é para mostrar o horror da morte, que nós devemos ter aversão à morte. A Páscoa, ela precisou do sacrifício do cordeiro, por quê? O que Deus manda fazer? Ele fala, olha o versículo 7, né? O versículo 6 para a gente ter o contexto. O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, no final da tarde, esse cordeiro será morto, e vai fazer o que com esse cordeiro? Tomarão seu sangue e porão em ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Né? O que eles fizeram com o cordeiro? Mataram o cordeiro, pegaram o seu sangue,
colocaram dos dois lados da porta e na parte de cima e inferior da porta, né, nas ombreiras e na verga da porta, e assim fazendo uma cruz de sangue na porta da casa. E para todos os que confiaram em Deus, entregaram as suas vidas nas mãos de Deus, ali naquela noite, onde iria passar o anjo da morte e os primogênitos iriam morrer de toda a casa, aonde houvesse a cruz com o sangue do cordeiro, aquela casa estaria livre da morte. E é isto que Deus quer que nós entendamos em primeiro lugar. Se a sua casa está coberta pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, você está livre da morte. Mas a sua casa, que é você, a habitação do Espírito Santo, deve estar revestida pelo sangue do Cordeiro, que perdoa os seus pecados, as suas iniquidades, transgressões e culpas, e desta maneira, vivendo em novidade de vida, nós em Cristo Jesus podemos vencer a morte. Foi isso que foi apresentado ali na instituição da Páscoa. Então, versículo 7 aqui de Êxodo 12, tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas a comerão. E o que significa isso? São símbolos também. Aqui ele fala, naquela noite comerão o cordeiro assado, né? O cordeiro vai ser assado, também vai ter pães asmos. O que são pães asmos? Pães asmos são pães sem fermento, porque o fermento, dentro da expressão cultural do hebraico, a fermentação representa o pecado. Né? No Novo Testamento, nós temos a expressão, por exemplo, do fermento dos fariseus. Né? O fermentação representa o pecado, é aquilo que incha sem conteúdo. Então, representa o pecado. E é por isso que, quando nós fazemos a celebração da ceia, que vem da origem da Páscoa, nós utilizamos o pão sem fermento, porque no corpo de Cristo não havia pecado, e também nós utilizamos o suco de uva, porque no sangue de Cristo não havia pecado. Então, o suco da videira ali utilizado não pode ser fermentado, né, mantendo o símbolo da santificação de Jesus Cristo, de que nele não havia pecado, nem no seu corpo, nem no seu sangue, e é por isso que nós podemos ser fortalecidos no seu sangue, fortalecidos no seu corpo, desculpem, mas pelo seu sangue nós temos a remissão dos pecados. Pelo sangue de Jesus Cristo nós temos a remissão dos pecados, mas pelo corpo de Cristo, nós somos unidos a Ele mais que vencedores. É interessante nós pensarmos que Jesus foi partido, como diz Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões para que nós pudéssemos nos unir. Ele foi partido por nós, ele mesmo fala isso, este é o meu corpo que é partido por vós, ele é partido para que nós, como cristãos, possamos nos unir para a vida eterna. Ele se partiu para que nós pudéssemos nos unir. E é muito bom quando nós temos esta percepção. Então, o que ele fala aqui? Né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos, que são os pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Ervas amargas. Por que ervas amargas? É para lembrar que o sacrifício foi feito por causa do pecado. E o pecado é amargo. O pecado deve ter um gosto amargo. O pecado não deve ser agradável para aquele que está vivendo. Infelizmente, as pessoas têm observado o pecado e transformado o pecado dentro de uma expressão de prazer, de aceitação, de conformidade. E não deve ser dessa maneira, não deve acontecer dessa maneira. O pecado, ele deve ser visto como algo ruim, como algo amargo. Por isso, há ervas amargas. Agora, Deus continua orientando o seu povo de como fazer.
O versículo 9 ele diz: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comemorareis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Por que essa instrução que Deus coloca aqui? É para comer tudo, né, ali. Se sobrar alguma coisa, deve ser queimado no altar, porque representa a expressão do Messias, né, que estava sendo oferecido em sacrifício, mas ele fala que você não vai comer nada do animal que seja cru, né, nem cozido em água. Por quê? Porque no corpo de Jesus na cruz não ficou nenhuma gota de sangue. Então, é uma carne seca, não pode ter molho, não pode ter nada que possa representar o líquido, porque Deus, em Jesus Cristo, se esvaziou até a última gota de sangue para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Então, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Se sobrar alguma coisa, será queimado. Desta maneira o comereis. E agora vem lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Isso significa o quê? Que eu tenho que participar da Páscoa com o sentimento da pressa de deixar o pecado, a pressa de me afastar do Egito, a pressa de me afastar daquilo que me separa de Deus. Eu não posso me conformar com o pecado. E Deus fala: essa é a Páscoa do Senhor. O que significa isso? O que representa de fato a Páscoa? A Páscoa é para ser um jantar ou um almoço em família, mas seguindo mais ao pé da letra a instrução bíblica, a instrução de Deus. A Páscoa deve ser um jantar em família, onde são convidados está reunido a família e são convidados aquelas pessoas que nós amamos, e neste jantar nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo por nós, lembramos da sua morte, da sua ressurreição, lembramos que ele nos tirou do Egito do pecado, que ele nos tirou da miséria do pecado, lembrar que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não pode ter sido em vão, que realmente ele se entregou por nós, nos oferecendo a oportunidade de vida. Então, nesse jantar, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos alegrar, vamos festejar e vamos compartilhar com a nossa família e com os nossos amigos de que Jesus nos regenerou, nos tirou do pecado, perdoou os nossos pecados, iniquidades, transgressões e culpas. Tirou da habitação do pecado e está nos conduzindo para a terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Deus está voltando para nos buscar em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo prometeu que voltaria para nos buscar para onde ele estiver, que nós estejamos com ele. Enquanto isso, ele está conosco aqui todos os dias até a consumação dos séculos, de maneira espiritual, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos esses momentos de memoriais, trazendo à memória o sacrifício de Jesus Cristo, compreendendo o que ele significa. Agora, infelizmente, as pessoas estão perdendo os princípios e valores, o conteúdo da Páscoa. Os elementos da Páscoa foram trocados. Então, quais são os elementos da Páscoa que nós temos aqui biblicamente, o texto que nós lemos? Nós temos o cordeiro, que representa a Jesus Cristo, o Messias. Nós temos as ervas amargas, que lembram o pecado, a amargura do pecado,
nós temos o pão sem fermento, que representa o corpo do Messias, o corpo de Cristo Jesus, que é neste corpo que nós, unidos, nos fortalecemos como cristãos. Então, quando o mundo pagão, quando o paganismo pegou esses símbolos, retirando a perspectiva da origem divina, começaram a trocar os símbolos por aquilo que era mais prazeroso e fazia mais sentido para o povo de maneira em geral, que gosta do pecado. Então, o cordeiro foi trocado pelo coelho. Se o cordeiro representa Jesus Cristo como Messias, o coelho, na lista dos animais imundos de Levítico capítulo 11, o coelho está ali também. Então, trocar o cordeiro pelo coelho é trocar o santo pelo profano. Trocar ervas amargas por chocolate é sentir prazer no pecado. Não há nada demais em comer chocolate. O chocolate é muito bom, muito gostoso. Eu gosto muito de chocolate. Mas quando nós estamos tratando de simbolismos específicos da palavra de Deus, nós temos que ter cuidado com o que significa essa troca de elementos. Então, na troca do elemento, trocar a erva amarga pelo chocolate é dar prazer ao pecado. E isto Deus não quer que nós façamos. E também nós temos a questão do pão sem fermento, né, que acabou sendo trocado pelo simbolismo do ovo de Páscoa, que é um símbolo de fertilidade. Então, ao invés de nós nos fortalecermos no corpo de Cristo, é como se fôssemos fortalecidos pela fertilidade, né, pela virilidade, pelas gerações, né, que vêm futura através da fertilidade. Então, o pão, as ervas amargas e o cordeiro foram trocados pelo coelho, pelo chocolate e pelo formato do ovo. Infelizmente, não são só os símbolos que são trocados, porque o símbolo em si não é nada, mas o que ele representa, o que ele significa. Eu não posso substituir o cordeiro de Deus por um coelho, porque foi o cordeiro que se entregou por mim em sacrifício. Eu não posso compactuar com o pecado trocando as ervas amargas por chocolate, porque eu sei, tenho consciência que o pecado me afasta de Deus e que a amargura do pecado é ruim. Eu não posso trocar o corpo de Cristo enquanto pão, eu não posso trocar, né, pelo formato de um ovo, pensando na fertilidade, porque a minha sexualidade, a minha virilidade, não é maior do que o poder de Deus em Cristo Jesus pelo corpo de Cristo que nós participamos. Então, os símbolos que Deus colocou na instituição da Páscoa em Êxodo 12, eles não devem ser alterados. Nada deveria ter sido alterado. Então, o que nós temos que fazer? Celebrar a Páscoa, como eu já apresentei aqui todos os detalhes, né, nessa transmissão, celebrar a Páscoa, mas celebrar da maneira que Deus tem proporcionado para que nós o façamos. Foi Deus que instituiu a Páscoa, não foi o mundo que instituiu a Páscoa. Deus instituiu a Páscoa e, como eu já disse, repetindo para frisar bem, a Páscoa é para ser um jantar em família, onde nós reunimos a família, reunimos as pessoas que nós amamos, reunimos os nossos parentes e ali agradecemos a Deus pela libertação do pecado que nós já tivemos e testemunhamos as bênçãos de Deus que ele reservou a nós e tem reservado a cada dia durante o ano que se fecha. E aqui na expressão bíblica, o dia 14 de março, que seria o dia oficial da Páscoa, este será o primeiro mês e o primeiro dia do ano. A entrada, já que é um jantar, a entrada do dia 14, né, o final do dia 14, onde o cordeiro vai ser servido no jantar, a noite do dia 14 já é dia 15.
Então, dia 15 de março é o primeiro dia do primeiro mês do ano. Se vocês olharem bem para nós, né, os brasileiros, a gente ainda conserva bem o judaísmo, afinal de contas, o, não o mês, o ano no Brasil dificilmente começa antes de março, normalmente começa em março. Mas, de fato, seguindo a prescrição bíblica, nós temos que celebrar a Páscoa. A Páscoa é um momento muito importante que nós testemunhemos, que nós celebremos. É muito importante que nós compreendamos o que Jesus fez por nós e que isso não saia da nossa mente, do nosso coração. Então, celebrem a Páscoa da maneira bíblica. Reúna a sua família, reúna seus amigos, seus vizinhos, deem o testemunho do que Deus tem feito na sua vida, da transformação, das bênçãos, da educação familiar, da educação aos filhos, do relacionamento social, das bênçãos através do trabalho. Seja grato a Deus por ser liberto do Egito, por ser liberto do pecado e, acima de tudo, porque nós temos certeza que em Cristo Jesus estamos caminhando pelo Espírito Santo para Canaã celestial. Nós estamos celebrando a Páscoa e podemos viver a nossa passagem, o nosso Pessah, a nossa Páscoa, porque Jesus Cristo foi a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nele nós somos mais que vencedores. Então celebrem a Páscoa com alegria, com felicidade, com prazer, com amor, com gratidão no coração, né? Mas façam da maneira em que Deus está instruindo, que é, de fato, muito melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Então, que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a irmã Darla que está conosco, o irmão Zaqueu, a sua família, continue cuidando de um modo muito especial, que todos vocês sejam agraciados pela presença de Deus, pelos frutos do Espírito Santo e sejam dirigidos pela Bíblia como única regra de fé e prática, porque Deus tem abençoado a vida de vocês e ainda derramará muito mais bênçãos a todos nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que acompanharam essa mensagem, sobre aqueles que estão ouvindo posteriormente, que o Senhor conceda da tua paz, que tenhamos em 2025 uma Páscoa verdadeira, como o Senhor nos instrui a fazer na tua palavra. Que tenhamos paz, tenhamos alegria, tenhamos a realização de como o Senhor nos dirige pelo Espírito Santo, para que nós compreendamos o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz, a libertação do pecado que nós tivemos e temos todos os dias, a redenção, a remissão dos nossos pecados e a ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos, pelo privilégio de termos nossas vidas em tuas mãos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos, peço a harmonia das famílias, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre aqueles que precisam de restauração na saúde e que sejam dirigidos por ti e tenham a sensibilidade de ouvir a tua voz. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, tenham uma excelente Páscoa, em nome de Jesus. Dê uma olhadinha na Bíblia, Êxodo capítulo 12, estudem, ouçam novamente essa mensagem, olhem os detalhes e permita que o Espírito Santo esteja tratando da mente, do coração, da família de vocês de um modo muito especial. Saiba que Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, tem muitas bênçãos reservadas para você e para sua família. Deus abençoe, uma excelente Páscoa, Pessah Shamar. Feliz Páscoa a todos.